Olá, meu nome é Amanda Rangel e hoje eu vim trabalhar um pouquinho com vocês aqui o que acontece quando a criança apanha. Uma das coisas que acontecem muito quando a criança, apanha é a questão do medo e distanciamento dos pais. Como que isso se dá? A criança sente medo e esse sentimento não se limita apenas àquele momento da agressão. Ele compromete toda a relação entre pai e filho. O filho passa a ter o quê? Receio de interagir com seus pais e evita ficar na sua presença, compartilhar sentimentos, seus pensamentos, com medo mesmo da reação que o pai possa ter diante daquele sentimento, daquela atitude, daquele pensamento. Outra coisa que é muito comum é a raiva. E essa raiva motivar a uma reação de desafio. A criança começar a desafiar o pai. Esse sentimento é muito comum, principalmente quando a criança considera injusta a punição. Então, em consequência da raiva, a criança se sente motivada a agredir e desafiar os pais. Como que isso se dá, Amanda? Aquela criança que, você vai continuar fazendo isso? Você quer apanhar? E a criança responde para você, quero. Você quer ir pro cantinho do castigo? E a criança responde para você, quero. Ou então fala, eu te odeio, você não gosta de mim. Ou seja, aquela questão de agredir fisicamente e agredir verbalmente, né? E é uma das coisas que realmente ela está aprendendo. Porque se a gente, como pai ou mãe, agride a criança de forma verbal ou física, quando a gente não gosta de algo, a gente está ensinando para a criança o quê? Que se ela não gostar de algo, ela tem que reagir com agressão física ou verbal. É isso que ela está aprendendo. E é isso que ela vai reproduzir, né? Outra coisa que acontece muito é a questão da desesperança. O que é a desesperança? Como que acontece? Isso acontece principalmente quando a punição é frequente e tem muito mais relação com o humor dos pais do que com o comportamento do filho. Ou seja, aquela punição, aquela briga, aquela chamada de atenção ou aquela chinelada que o pai deu está muito mais relacionada com o humor que ele está ou que a mãe está no momento do que com o que o filho fez. Então a criança não consegue entender como deve se comportar para deixar os pais felizes e evitar tal punição, né? E acaba o quê? Entendendo que, independente do que ela fizer, ela não vai evitar apanhar. Ela não vai evitar que o pai bata e a mãe bata e que a mãe brigue. Então acaba que a criança fica perdida, porque não tem muito uma lógica do porquê ela está sendo punida, né? E isso acontece quando? Quando é frequente a briga. Então a gente tem que se ligar um pouquinho quando a gente está brigando com a criança, e às vezes não é nem porque ela fez algo. É porque a gente chegou estressado do trabalho, a gente ficou estressado com o marido ou com a mulher por algum motivo, ou a gente tentou fazer algo e não conseguiu, e acabar descontando na criança. Ela fica confusa e não consegue entender o que é certo, o que é errado, o que pode, o que não pode, né? Outra coisa que acontece, e é muito triste, é a associação entre dor e amor, né? Isso acontece principalmente quando a punição é acompanhada por eu tô fazendo isso pro seu bem, meu filho. Você tá de castigo, é pro seu bem. A mamãe te bateu, mas é pro seu bem, ela tá fazendo isso para te educar. Papai te botou de castigo pro seu bem, é para te educar. Então, o que acontece com isso? A criança aprende que quem ama tem o direito de machucar. E isso influencia negativamente muito mesmo nos relacionamentos que a criança vai estabelecer pro resto da vida, tá? Futuramente até adulto. Então, eu atendo, por exemplo, adultos que têm dificuldade em desassociar, no caso, a dor e o amor. O amor e a dor tá muito ligado, então a pessoa tem o direito, né, que ama, tem o direito de machucar o outro, né, nem que seja verbalmente falando. Então, isso é muito ruim. A criança não pode associar dessa forma, né? A gente tem que ficar muito ligado a isso. E isso tudo acontece. Como que a criança fica? Eu sempre falo muito para os pais, para as famílias que eu atendo, que a gente
está muito acostumada a falar o que a criança não deve fazer, né? O que a criança não pode fazer. Não sobe ali, não brinca, não sobe na árvore, não faz isso, não faz aquilo, não pode, não pode, não pode, não pode, não pode, não, 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 não. Mas a gente já parou para pensar que a gente não fala para elas como pode? Isso não é óbvio para ela. Isso não é óbvio para a criança. Por que que não? Ela está aprendendo, ela está se desenvolvendo. Então, ao invés de a gente ficar afirmando que não pode, que tal a gente começar a falar para a criança o que pode, o que ela deve fazer? Não é assim, não bate no seu irmão, meu filho. Meu filho, seu irmão é para brincar, seu irmão é para você conversar, para vocês brincarem, para vocês serem amigos. Meu filho, para de subir do sofá, não sobe no sofá. Ao invés de a gente falar isso, meu filho, sofá, senta. Pular é no chão. Correr no pula-pula. Ou seja, a gente falar o que a criança deve fazer e não o que não deve. Por quê? Vou dar um extrazinho aqui hoje sobre como que o cérebro da gente funciona. O cérebro não entende a negativa. Eu já falei isso em vários vídeos meus e eu torno a falar quantas vezes for preciso. Se eu virar para você e falar assim, não pensa no elefante rosa, automaticamente veio a imagem de um elefante rosa para você, na sua mente. Então, a mente não entende a negativa. E se eu falar para uma criança, não sobe no sofá, a primeira coisa que o cérebro dela vai pensar é, sobe no sofá. E aí, depois disso, ela vai ter que pensar em descer do sofá, né? Ou seja, ela vai pensar no subir no sofá, depois ela vai ter que, não é subir no sofá e pensar no que tem que fazer. Você consegue entender a complexidade de sinapses que acontece no cérebro dela para ela chegar na conclusão que ela tem que descer do sofá? E o quão pequena é a criança? Depois eu vou até a diferença de sinapse no cérebro da criança nas idades, assim, quando ela nasce, com 1 ano, 2 anos. É muito complexo isso até para um adulto. Eu virar para o adulto e falar, não faz isso, a gente para primeiro para depois pensar no que tem que fazer, né? Imagina para uma criança, né? Então, vamos pensar sempre no o que a criança vai fazer, o que devemos fazer, o que queremos, ok? Então, essa é uma dica, é a dica que eu tenho sempre mais preciosa em todos os meus vídeos, tá? Outra coisa é, quando a criança apanha, ela aprende como ela não deve se comportar, né? Mas não entende como é o jeito certo de se comportar. Então, voltando a essa questão, é provável que ela volte a se comportar do jeito errado novamente. Como assim? Eu viro para ela e falo assim, Joana, não sobe no sofá. Aí ela vai continuar subindo no sofá ou ela vai parar? Peraí, porque eu tô fazendo errado. Só que ao mesmo tempo eu não falei para ela o que é o certo, o que ela deve fazer. A probabilidade dela continuar pulando no sofá, ou então ela descer do sofá e depois voltar a pular novamente, é altíssima. Por quê? Porque a gente não ensinou a forma certa de fazer. Ah, Amanda, mas ela sabe a forma certa de fazer, mas a gente está falando de funcionamento do cérebro. E o funcionamento do cérebro é falar o que devemos fazer. Então, se você está querendo passar um aprendizado para ela naquele momento, que é descer do sofá, a gente tem que falar o que deve fazer. Fulana, desce do sofá. Vamos pular. Para pular e no pula-pula. Fulana, vamos fazer isso? Então, falar o que ela deve fazer. Que aí, automaticamente, a gente já está formulando ali, modelando ali na cabecinha dela, da criança, a forma certa de fazer. Sem criar essa confusão do que não deve, o que deve, agora o que vai fazer. E aí, o cérebro fica doidinho, ela sem entender o que ela realmente deve fazer. Outra coisa que acontece muito com a criança, quando os pais batem, quando os pais são muito autoritários, é a criança entender que ela não pode mais agir de tal forma diante dos pais. Não é que ela não pode mais agir de tal forma, é que ela não vai poder agir daquela forma na frente dos pais. Então, o que acontece? Ela vai continuar agindo da forma que não deve agir, mais escondida dos pais. E aí vai vir a mentira, a omissão. Então, provavelmente,
ela vai emitir aquele comportamento que foi proibido fora da visão dos pais. Por quê? Porque a gente não ensinou para a criança o comportamento devido naquele momento. Então, a gente falou para ela o que a gente não quer e não o comportamento que ela deveria ter naquele momento, naquele local. Entendeu? É funcionamento. Então, por exemplo, é igual, vamos pensar num computador. Quando a gente clica lá numa pasta e a gente clica lá com o botão direito do mouse para direcionar aquela pasta, né? Direcionar aquela pasta para outro lugar. Se a gente não botar o destino da pasta, o computador não vai passar a pasta para aquele lugar. Se a gente não clicar lá, encaminhar para documentos ou encaminhar para lixeira, ele não vai caminhar. A pasta vai continuar no mesmo lugarzinho, entendeu? Então, isso é assim que funciona no cérebro. Se a gente não mostrar para ele a ação devida naquele momento, a ação indevida vai continuar no mesmo lugar. A pastinha de documentos vai continuar no mesmo arquivo e não vai para outra pastinha. Entendeu? Mais ou menos? Tá. Outra questão que acontece muito quando os pais são muito autoritários, batem na criança, é a autoestima baixar. Então, as crianças apanham e entendem que as pessoas são más, desagradáveis, erradas, indesejadas, né? Elas entendem que são pessoas más, que são pessoas desagradáveis, que são pessoas erradas, que são pessoas indesejadas. Então, ela acaba achando que ela que é o problema, que ela que está errada, que ela que está indesejada, que entende que ninguém gosta dela. E isso não é bacana. Bacana é a criança aprender como deve se comportar, ok? Existem formas, e eu acredito muito que você tem dentro de você formas muito mais bacanas de interagir com o seu filho, de corrigir o seu filho e de direcionar o seu filho para comportamentos mais adequados, tá? Mais eficazes e respeitosos. Então, por favor, gente, vamos pensar um pouquinho em como que a gente lida com os pais, em como que a gente lida com os filhos, né? Por que eu falei lida com os pais? Porque a forma que a gente lida com o cônjuge na frente dos nossos filhos também mostra muito para eles como que é a forma de agir. Então, se eu grito com o meu marido na frente do meu filho, a criança está aprendendo que gritar é correto, porque eu sou a referência. Se meu marido grita comigo na frente do meu filho, ele aprende que gritar é correto, porque meu marido é referência. Ou então, ele pode não gostar daquela situação e simplesmente começar a evitar qualquer situação que possa gerar um conflito. E a gente tem que entender, gente, que os conflitos não são ruins. Os conflitos significam o quê? Que existem pessoas com divergência de ideias. E ter divergências de ideias é o que faz o mundo crescer. Né? Porque se todo mundo pensasse igual e agisse igual, o mundo não crescia. O mundo não desenvolvia. O desenvolveria não evoluiria. Então, um pensamento diferente, ela pode expressar aquilo de uma forma mais bacana. Ela pode expressar o que ela sente, o que ela quer, o que ela gosta, sem agredir o outro. E você, como pai, pode mostrar para o filho que o que ele está fazendo não é adequado para aquele momento, ou que você não gostou naquele momento, de uma forma mais agradável, sem agredi-lo. Entendeu? Por quê? Porque a criança está... Vamos entender que a criança está desenvolvendo, ela está aprendendo. Entendeu? Ela está aprendendo como se portar. Né? Então, vamos para uma lembrança mais recente que a gente consiga recordar mesmo. Não é muito diferente quando a gente sai da escola, né? Escola, colegial, e vai para uma faculdade? Não é diferente a forma que a gente se portava na escola e a forma que a gente começou a se portar na faculdade? Não é diferente a forma que a gente se porta em casa e a forma que a gente se porta no trabalho? E a gente não aprendeu isso? A criança está aprendendo isso também.
E cabe a gente, como adulto da situação, como um adulto da relação, como pai da criança, como mãe da criança, direcionar a criança para a atitude mais adequada, para a fala mais adequada naquele momento. Mas sem agredi-la, existem formas muito mais legais e até que fazem com que a criança entenda de fato a necessidade daqueles comportamentos. Tá bom? Se você quiser mais esclarecimentos, se tiver dúvidas, pode colocar nos comentários aqui embaixo. Dá um like aqui no nosso canal. Se quiser sempre receber notificação dos nossos vídeos que eu vou colocar toda semana, curte aqui a nossa página, que aí a gente você já recebe notificação automática quando eu colocar um vídeo novo. E vamos lá, sempre crescendo, sempre aprendendo, aprendizado sempre, gente, tentar sempre se tornar a sua melhor versão. Amanda, como assim? Eu sempre brinco com as famílias que eu atendo que a gente tem que buscar a nossa melhor versão diariamente. E isso só se dá com conhecimento, com a busca do conhecimento diário. Porque a gente não nasce aprendendo tudo, a gente não sabendo tudo, perdão, a gente não nasce sabendo tudo. E a gente pode aprender tudo. Então, o aprendizado nunca, todo dia a gente aprende algo novo. Se a gente hoje aprende algo novo, imagina nossos filhos pequenos, imagina nossos filhos adolescentes, imagina as pessoas mais novas que a gente, né? Se as pessoas mais velhas aprendem coisas novas todos os dias, as pessoas novas aprendem mais ainda, porque estão descobrindo o mundo, descobrindo a casa, estão descobrindo os pais, estão descobrindo os próprios sentimentos, as próprias possibilidades. Tá bom? Então, um beijo para vocês, espero que tenha contribuído. Coloca aqui qualquer dúvida, eu vou responder todas com muito carinho. Você pode pedir também, Amanda, eu estou precisando saber sobre isso, que o mais rápido possível eu tento colocar um vídeo de esclarecimento dessa situação, para você, dessa dificuldade, desse desafio familiar. Tá joia? Um beijo grande, fica com Deus.